Compra todos os dias VVAR3, o que você acha da empresa? Cara, quem compra é o institucional, tá? Ou então o pessoal que utiliza a corretora. Não tem nada a ver comigo, então não dá pra fazer essa conexão. A gente do research, a gente gosta da empresa, tá? Via Varejo é uma das principais escolhas do setor, apesar que o setor, como eu disse, deve sofrer ainda com essa rotação setorial, mas tem um gap que é natural que comece a ser fechado, né, com algumas outras empresas, a Magalu principalmente, muito embora a operação da Magalu seja ainda mais eficiente, né, uma operação mais robusta, mas a Via Varejo hoje é a nossa principal escolha do e-commerce, tá, do segmento de e-commerce, aqui do time de research, tá? Sobre as outras áreas eu não posso afirmar nada. Se ocorrer uma segunda onda, o Brasil já tem um protocolo de tratamento que pode diminuir bastante as consequências além da vacina, é claro. Sim, a gente tem acompanhado, né, bastante isso acontecendo mundo afora. Os índices, né, de mortalidade com Covid têm caído muito. Primeiro porque tem aumentado, né, os testes, óbvio. E segundo porque, de certa forma, a gente já tem um aprendizado, uma bagagem maior de como se prevenir da doença ou então de como tratar a doença, né? Tem alguns remédios que já se demonstraram eficazes de fato, então o cenário mudou, né? O cenário mudou bastante, os protocolos já são muito mais efetivos. Gringo comprando nossa bolsa, institucional local vendendo, quem está certo? Só o tempo dirá, tá? Mas espero que os gringos. Não tem como ir contra o fluxo gringo. Precisamos que o governo e o Congresso ajude também para que tenhamos uma melhora significativa na economia. Mas isso daí, pessoal, como eu disse, talvez crie-se um ânimo de curto prazo, mas só vai andar mesmo as coisas a partir de fevereiro do ano que vem, né? Se ocorrer de andar. Canseira aqui na live, sempre presente também, uma lenda sagrada do Twitter, não erra uma. Fala de JBS, a Vale dos Frigos. A grande diferença, assim, o cenário operacional da Vale e da JBS, de fato, são ambos muito positivos, né? A JBS possui uma diversificação maior, tanto em termos de produto, né, que de fato produz, né? O grande forte da Vale é o minério, mas a JBS, claro, é a carne, mas tem diversificação interessante, né? Tanto de proteínas bovinas, suínas, frangos, também diversificação interessante em geografia, né, posicionado, tem uma plataforma global, mas a Vale hoje possui um endividamento bem menor, né, a JBS deve estar em algo em torno de 2 vezes dívida líquida EBITDA, em dólar até menos, enquanto a Vale deve estar em algo em torno de 0,6, 0,7, né, então assim, o cenário para pagamento de dividendos da Vale é óbvio muito mais interessante que da JBS, mas em compensação, o JBS tem gerado muito caixa, isso não está precificado, a alavancagem caindo muito, das duas uma. O que a empresa vai fazer, né? Porque só ter muito caixa em mãos também não é eficiente, né? Tem um ponto ótimo de quando você tem que estar alavancado, isso, né, finanças ensina a gente, e o grande ponto para a JBS, né, gerando mais caixa de repente do que até necessita. E a dúvida que fica também é o que ela fará com esse caixa, né? Aquisições ou pagamento de proventos aos dividendos, aos investidores, né? De fato, são duas opções que não tem muito como fugir disso. Eu acredito que deve ocorrer um pouco dos dois, e a JBS deve começar a fazer mais aquisições no segmento de comidas preparadas, tá? Porque quando você vende, né, por exemplo, uma lasanha, a lasanha da Seara, tem um valor agregado muito maior, então com um custo baixo consegue vender com uma margem muito superior, né, à empresa. Quando você compara com o cenário que a JBS está vivendo, né, e os frigoríficos mundo afora, que é a recomposição dos rebanhos chineses de porcos, ou seja, a China passará a importar um volume menor de proteína mundo afora e a preços talvez menores também. Para que você consiga manter essa margem, você precisa migrar, né, para esse segmento. Hoje a JBS já tem uma ampla presença no segmento, mas ainda tem muito espaço para evolução, né? E além disso, pode desenvolver essa área também internamente, mas acredito que aquisições é a maneira mais fácil hoje, até porque
não é tão caro, né? A gente não tem hoje grandes empresas trabalhando nesses setores, enfim. É um know-how que a companhia já possui, mas não vejo como difícil ela fazer aquisições nesse segmento. E importante ressaltar, a JBS, ao que tudo indica, deve, né, buscar a listagem nos Estados Unidos dos seus ativos ex-Brasil, né? Então, os ativos que não são referentes aos ativos domésticos aqui brasileiros, deve haver uma listagem nos Estados Unidos. Por quê? Porque assim como eu disse da Vale em comparação com os pares, a JBS também tem um desconto muito grande em relação principalmente a Tyson Foods, que é seu principal par comparável, né, lá fora em termos de tamanho, diversificação, proteínas. Claro que o passado recente da JBS, né, atrapalha bastante em termos de avaliação. As empresas têm feito um trabalho importante também em campos ESG, né, seja de governança e também de meio ambiente. Vão investir muito nisso nos próximos meses, todas do setor. E o desconto que hoje a JBS é negociada em comparação aos seus pares deve cair, tá? Então, a partir dessa listagem, evolução ESG, diminuição dos riscos, né? Já até uma das empresas que faz essa análise de risco ESG já reduziu os riscos para a JBS, para a Marfrig, para a BRF, e para a Minerva ainda permanece um risco elevado, tá? Mas, dado todo esse cenário sendo equalizado, há muito espaço para o que não está sendo hoje valorizado pela JBS passe a ser pelo mercado, né? Tanto que assim, isso acontece tanto no equity, mas também na dívida da empresa. A JBS, dada a posição financeira que ela possui hoje, ela emite debêntures a valores acima de pares que não possuem a mesma qualidade de ativo que ela, mas não tem agências de risco ainda não a classificam, né, de uma maneira que auxilia a JBS para que também consiga emitir a valores mais baixos, né? Então tudo isso é algo que está sendo equalizado, operacionalmente já acontece, mas o mercado ainda não precifica. Fica a critério de cada um se isso é uma oportunidade ou um risco, tá? O Xuxa Crack do Jack está perguntando sobre Bradesco, perguntando para a gente o que a gente acha a respeito de Bradesco. Bradesco, Xuxa, é de fato um dos cases que a gente gosta aqui na Guide. A gente passou a ver com uma visão mais construtiva os bancos depois das divulgações do terceiro trimestre, onde as provisões, né, quem provisionou mais provisionou pouca coisa. A gente já viu o ROI, né, atingindo patamares superiores aos 12% que a gente estava acompanhando, alguns já atingindo 15%, 16%, e com possibilidades de provisões sendo reduzidas no futuro, né? As provisões feitas sendo revertidas, na verdade. Então, tudo que você provisionou ali de perdas, talvez não tudo, mas alguma parte seja revertida, e isso também gere caixa para os bancos, né? Isso resulte em lucro de fato para os bancos. Um ponto importante é que nos patamares de preço hoje que os bancos estão sendo negociados, a gente já acredita que a partir do momento que possam voltar a pagar dividendos, devam pagar valores talvez de 4% a 5%. Até fizemos uma live com o pessoal da Omni Research que explicou brilhantemente isso, pessoal muito dedicado e específico do setor, né? Acompanha ali há muito tempo, deu uma elucidada bem legal, tá no canal da Guide. E assim, então, um retorno de pagamento de dividendos, situação financeira já controlada, né? Os riscos parecem que não vão se concretizar na sua totalidade. Pode ser sim uma oportunidade mais para frente. Agora, o que a gente tem visto mais como oportunidade no setor, assim, o que a gente mais gosta em termos de qualidade de ativo é a Itaú, ainda mais com a cisão, né? A empresa que deve passar a existir, a NewCo, que vai possibilitar uma valorização maior dos ativos, né, da participação que o Itaú possui na XP. Então, a gente gosta em termos de qualidade e oportunidades de Itaú, sim. O que a gente acha que está mais descontado em compensação é Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, na nossa visão, que está mais descontado atualmente. Falei dos dois em termos de qualidade, o que a gente mais gosta é Itaú, e o que mais está descontado é o Banco do Brasil, mas no meio termo tem Bradesco. A gente gosta de Bradesco, é a nossa segunda opção em ambos os lados, tá? Mas é um ativo que a gente gosta sim. Claro, pode, num momento de pandemia, segunda onda, trazer um receio? Pode, né? Pode ter uma realização de preço, enfim. Mas eu acho que a simetria ainda é favorável para posicionamento em bancos, tá?
A Laís perguntou um pouquinho sobre Magalu. Magalu, assim, não varia muito ao que eu citei de Via Varejo, tá? O que tem impedido um movimento mais favorável, tanto de Magalu quanto Via Varejo, é o momento do setor, tá? A rotação setorial que a gente tem acompanhado. E não tem muito como brigar contra o fluxo, como o pessoal comentou aqui em cima, né? Porque você pega Magalu no ano, subiu mais de 100%. Via Varejo, se eu não me engano, sei lá, agora eu não lembro de cabeça quanto que subiu. A B2W está subindo uns 30%, 40%. Né? Então, assim, o mercado, dado o momento de isolamento social, investimento nessas empresas em tecnologia, digitalização, e-commerce, enfim, migrou, né? Naquele momento, essas empresas só subiam, todo mundo foi para esses setores, né? Agora, havendo essa migração setorial, rotação setorial, o pessoal buscando ativos que ficaram descompassados, grandes empresas, blue chips, o gringo vindo e comprando essas companhias, é natural que haja um fluxo negativo, ou seja, o pessoal comece a vender as empresas de varejo eletrônico para comprar essas que estavam atrasadas, né? Então é natural que a gente veja um movimento negativo ainda para o setor, muito embora operacionalmente também está forte. Teremos Black Friday, né, se não me engano, na semana que vem já. Pode, né, depender dos números que a gente acompanhar, trazer um impacto positivo para as ações, mas o momento não é positivo para essas companhias. Assim, investimento de longo prazo ainda acho super interessante, mas se me perguntar se semana que vem Magalu, Via Varejo, empresas de tecnologia, de e-commerce vão subir, assim, eu já teria muito cuidado em fazer essa afirmação, tá? Eu ia falar da carteira semanal, né? A carteira semanal, pessoal, amanhã a gente vai divulgar, né? Enfim, mas a performance na semana passada foi muito boa, tá? A gente tinha PetroRio, como eu disse, o Ibovespa, né? Nos dias de contabilização, ou seja, dia 16 de novembro a 20 de novembro, caiu 0,36%, a semanal subiu 5,2%. Em novembro, o Ibovespa sobe 12,9% contra 17,9% da semanal. E olha isso, pessoal, esse dado é muito interessante, o desempenho anual da nossa carteira semanal. No ano, a bolsa ainda cai 8,3%. A nossa carteira semanal sobe 25%, tá? Então, diferença aí bem expressiva, né? Ela é divulgada todas as segundas-feiras à tarde no nosso site O Guia Financeiro, tá? Então entra lá, amanhã a gente vai ter a divulgação dos nossos 5 ativos, né? Na semana passada a gente tinha Centauro, Cosan, Itaúsa, Movida e PetroRio. PetroRio contribuiu com quase 5% para a nossa carteira, enquanto Movida contribuiu com 0,3%, Cosan com 0,5%, Itaúsa fez a gente perder 0,5% e Centauro fez a gente perder 0,15%, tá? Então, semanal aí também muito forte. Matheus, a gente não tem cobertura de Taurus, tá? Vi que você mandou aqui no chat, mas a gente não cobre. Contra SLC, controle de praga, a gente gosta, é um ativo que a gente ainda gosta, extremamente dependente, né, de exportações, câmbio, valor de grãos, enfim. É um ativo interessante de ter na carteira na nossa visão. Rapvida também vai desdobrar isso, eu disse aqui depois, né, deve ter mandado antes. Irani a gente não acompanha também, Guilherme, a gente não tem... Xuxa falando do Goiás aqui, pô, mas também como que Palmeiras vai ganhar com 23 desfalques? Aí não tem como, né? Os garotos levaram uns garotos do Sub-15 ali pra jogar, nunca tinham nem olhado de perto os jogadores profissionais e tiveram que entrar em campo, aí não dá. E também o cara acertou um chute do fim do mundo, nunca fez um gol daquele na vida, contra o Palmeiras acontece, sempre assim. Cogna melhora com uma vacina? O José Fraga perguntando. Eu acho que sim, tá? O setor é extremamente dependente também de um noticiário mais positivo quanto a vacinas. Aulas presenciais até tentaram fazer, né, em alguns lugares, alguns estão rolando, mas assim, muito fraco, né? Ainda impactando muito negativamente, evasão de alunos alta ainda, enfim. Ficar atento à Cogna, mas... a gente sim gosta da empresa no processo de reestruturação que ela está começando a fazer, mas não vai ser muito fácil, né? Gurias na Bolsa falando do IPO de Airbnb, IPO que deve vir contra a vontade do CEO do Airbnb, né? Ele foi voto vencido, ele não queria que a companhia tivesse abertura de capital nesse momento. Mas não tem muito o que comentar, tá? Assim, o que eu conheço sobre Airbnb é a mesma coisa que todo mundo conhece, tá? Eu não analisei a fundo para poder falar alguma coisa.
Christian Furtado, parabéns pela maneira fácil de passar as informações. Valeu, Christian, que bom que você gostou. Às vezes eu começo a falar e tenho a percepção que nada que eu tô falando faz sentido na cabeça, assim, não sei. Mas ainda bem que tô conseguindo me expressar bem. Simone, excelente live. Como fica B3 SA3? Simone, sobre o B3 e o Jairo aqui embaixo também. Nossa, veio uma sequência de perguntas do B3, né? Jairo, Simone, Christian. Olha, B3, termos operacionais, seguimos gostando, só que um ponto de atenção, pessoal. B3 já estava com uma performance sólida esse ano, se segurou bastante dos impactos negativos que a gente observou no começo do ano por conta do mercado de capitais aquecido, juros baixos, PF entrando na bolsa, volume negociado em bolsa, né, 70% crescimento na comparação anual. Então, nesse sentido, a B3 já tinha andado bastante. E agora, bancos ficaram para trás. É o mesmo setor, entre aspas, né? Lógico que operações são diferentes de bancos e B3, mas o que acontece em termos práticos que vale a pena prestar atenção são operações long and short no setor também, né? Tomar um pouco de cautela nesse sentido. Pessoas podem buscar oportunidades nos grandes bancos vendendo B3, né, se financiando com a venda de B3, acreditando que bancos vão andar mais do que B3, fazendo long and short. Eu acho que isso é uma pressão que pode ocorrer nesse momento. Eu acho que o segmento atual, tá, o momento da B3 perdeu um pouco de força, porque às vezes o pessoal nem faz esse long and short, né? Vende B3 e compra, financiando, comprando bancos, enfim. Acho que isso talvez possa ocorrer menos, mas de toda forma quem está posicionado em B3 já pode optar por fazer da sua posição de B3 também comprar bancos. Então ficar atento, tá? Assim, eu acho que o momento não é tão favorável por conta, né, do âmbito maior do setor financeiro quanto a bancos, mas posicionamento de longo prazo, também acho que a simetria segue bem interessante para B3, tá? Se você é um buy and holder, gosta de dinheiro, manter um ativo na carteira, não se importa muito com movimentações de curto prazo, o posicionamento segue interessante. Como está o problema enfrentado pela indústria na cadeia de insumos? Assim, tem alguns problemas, né? Primeiro foi um problema de logística, já foi mais resolvido por conta principalmente da movimentação. A atividade econômica da indústria, né, deu uma travada, teve problemas com insumo, tanto nesse sentido como no sentido também de importações, né? Tem muitos insumos que são importados, extremamente caros, também não estão chegando na indústria, né? A indústria está enfrentando esse problema também. Agora, impactos em bolsa, não acho que tenha muito, tá? Pra ser bem sincero, eu não acredito que isso vai ter impacto em bolsa, não. Boa noite, Henrique. Você acha que BR Malls e outras do setor andam no final do ano? Rafa perguntando, Rafa Stroff. Cara, shoppings também é um setor que, óbvio, que depende muito de vacinas. Ficar atento a esse noticiário, né? Até operacionalmente não foi tão fraco o que aconteceu, né, com os shoppings, dadas as expectativas que a gente possuía também. Mas os nomes que a gente mais gosta do setor são Multiplan e Iguatemi, tá? Então é disso que a gente gosta mais. Pessoal, a live está acabando. Agradeço muito a presença de todos aqui. Eu sei que teve muita pergunta, infelizmente eu não consegui responder todas, né? Nem dá tempo. Mas o Charles aqui, se estivesse no Palmeiras ainda, seria a sua chance, né, Henrique? De fato, e eu vou te falar, eu jogo mais bola do que 89% dos times, dos jogadores da base que estão surgindo nesses times aí. O pessoal só sabe correr hoje em dia, não sabe pensar. Bom, pessoal, valeu! Bom fim de semana a todos, final do fim de semana, né? Uma semana esplendorosa, que a bolsa suba, vocês ganhem dinheiro e que seja uma semana abençoada aí. Se cuidem, pandemia ainda não acabou. Domingo que vem tem mais. Live de domingo às 20 horas, semana que vem. E ficar atento também aos morning calls da Guide, né? Vitor Beirute vem às 8h30 falar de economia. Luiz Salles às 8h45, todos os dias no Instagram da Guide Investimentos. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.